Seja bem-vindo ao canal. Assista agora Jornal Breve, sábado, 20 de fevereiro de 2016. Boa tarde. Solto, Delcídio poderá frequentar o Senado a partir de segunda-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decidiu nesta sexta soltar o senador Delcídio Amaral, do PT, preso desde 25 de novembro, segundo informaram a reportagem os advogados do parlamentar Antônio Figueiredo Basto e Luiz Henrique Machado. De acordo com a decisão do magistrado, o senador poderá voltar a frequentar o Senado e a trabalhar normalmente a partir da próxima semana. O pedido de prisão dele havia se baseado em uma gravação feita por Bernardo Severo, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, outro advogado de Delcídio, Luiz Henrique Machado, que subscreveu, ao lado de outros 3 advogados, o agravo regimental protocolado no STF que levou à soltura do parlamentar. Afirmou que não há absolutamente nenhum acordo que levou à soltura do parlamentar. Aliás, afirmou que não há absolutamente nenhum acordo de delação vinculado à ordem de soltura de Delcídio. Tanto assim que a ordem judicial não faz nenhuma referência ao acordo, disse o defensor. A decisão do ministro Teori também se estendeu ao chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, que precisará se recolher à noite em seu domicílio. Diogo havia sido preso porque participou da reunião em que o senador oferecia dinheiro para evitar a delação de Severo. A decisão do ministro impõe ainda a entrega do passaporte ao STF num prazo de 48 horas e a proibição da saída do senador do país. O senador também deverá comparecer a todos os atos relativos ao processo e está proibido de manter contato com qualquer um dos investigados sobre o caso. O governo propõe até suspensão de alta real do mínimo se estourar gastos. O governo propôs uma alteração na lei de responsabilidade fiscal que determine que os planos plurianuais, que têm duração de 4 anos e são feitos no início de cada governo, contêm uma trajetória para o gasto público em percentual do PIB. Essa será a fórmula utilizada pelo governo para estabelecer um teto para os gastos federais. Essa trajetória será então utilizada como guia para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e da lei de orçamento anual. O percentual fixado do PPA será então transformado numa meta expressa em moeda corrente. Ao longo do ano, se houver risco de a despesa superar o teto, o governo será obrigado a contingenciar despesas. O ministro Nelson Barbosa disse que o governo não irá detalhar números agora, pois pretende discutir primeiro os princípios da proposta. De acordo com o ministro, essas mudanças serão enviadas na forma de um projeto de lei complementar ao Congresso até o fim de março. Barbosa também explicou que o governo pretende que essas mesmas regras possam ser adotadas por uma flexibilização no pagamento das dívidas, mas segundo ele, se isso for feito, terá que levar uma reforma fiscal que prevê limitação de gastos. Bovespa vira no final e pregão fecha em alta nesta sexta. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, virou no final do pregão e fechou em alta. A Bolsa passou quase todo o pregão em queda nesta sexta-feira, contaminado pelo cenário externo negativo, com nova bateria de resultados corporativos no radar. O principal índice de ações da Bolsa subiu 0,16% aos 41.453 pontos. Na semana, a alta foi de 4,36%. Perto do fechamento, a Petrobras mostrava as ações preferenciais em queda de mais de 2% e as ordinárias de 3%, acompanhando o recuo nas cotações do petróleo no exterior. Já a Vale tinha as preferenciais em alta em mais de 4%, com a sessão marcada por nova alta dos preços do minério de ferro na China, os papéis ordinários subiam mais de 3%. Polícia Federal investigará a FHC e se houver indício de crime, afirma o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse ontem que a Polícia Federal vai investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se houver indícios de práticas criminosas.
Segundo a jornalista Miriam Dutra, o ex-presidente enviou dinheiro a ela no exterior com a ajuda da empresa Brasil Exportação, concessionária à época das lojas Duty Free nos aeroportos brasileiros. Miriam e Fernando Henrique tiveram relacionamento extraconjugal entre 1985 a 1991. Ao ser perguntado se falaria sobre a denúncia de Miriam Dutra, Cardoso afirmou, o ministro da Justiça: "Não vou me pronunciar sobre esse assunto, mas se houver indícios de eventos puníveis, a Polícia Federal fará as investigações necessárias." Isso se aplica não somente à FHC, mas a todos os brasileiros. Se houver indícios de práticas criminosas e se houver eventos puníveis, de acordo com a lei federal. O ex-presidente negou que tenha utilizado a empresa Brasil S.A. Exportação e Importação para enviar ao exterior recursos para a jornalista Miriam Dutra. Lembrando para você que está nos assistindo que o crime era sobre o desvio de dinheiro e não a traição. Agora veja os melhores momentos da entrevista que foi exibida nesta terça-feira com Henrique Dias no Vagalanja Web, onde eu falei um pouco sobre o Jornal Breve e sobre o jornalismo. Acompanhe. O jornalista Solano Manuel aqui na Vagalanja Web. Vamos dar boas-vindas a ele, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Solano. Na sua opinião, Solano, quem é o melhor apresentador ou apresentadora de telejornal do Brasil? É claro que é a Renata Longaray. A Renata Longaray, ela em muito pouco tempo conseguiu o que muitas apresentadoras demoram para conseguir, que é credibilidade e a simpatia do público. Infelizmente, a Band News, ela é uma TV fechada, ela é uma TV a cabo. Ela podia ser uma TV aberta, que nem a Record News, por exemplo, porque se ela fosse aberta, nos daria mais opções para assistir a programação. Tenho certeza que a Band News venceria as outras emissoras. Mas falando da Renata, a Renata é uma pessoa talentosa, uma mulher talentosa, uma menina super inteligente, carismática, e a primeira vez que a vi noticiando, depois que eu soube que ela foi contratada pela Band News, eu vi num dos vídeos do site da Band News, ela estava séria. Algo que me deixou assim meio chocado, eu diria, porque eu não tô acostumado a ver a Renata séria. Só que agora a Renata, ela é a melhor apresentadora de telejornal. Por quê? Porque ela passou a ser protagonista da história do Brasil. Porque ela passou a contar para nós diariamente tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Quanto tempo você leva para produzir cada edição do Jornal Breve? Muito bem, vamos lá. Bem, o Jornal Breve, ele começa assim. Eu assisto os jornais da noite, um dos telejornais da noite, que eu tenho acesso à TV aberta, né? Aí depois eu pesquiso as principais notícias através do Google. O Google, eu consigo tirar as informações principais em tempo real do que acontece no Brasil e no mundo. Edito essas notícias no Word, no Microsoft Word, são de 4 a 5 notícias. Aí eu pego essas notícias, daí eu imprimo, e daí depois, como eu mesmo faço a edição do vídeo, eu faço, eu coloco uma figura referente ao assunto. Por exemplo, se nós vamos falar de São Paulo, eu coloco a cidade de São Paulo, eu faço uma enquete, a informação. Quando o jornalista da bancada chama o repórter, é para dar mais detalhes do que ainda não se sabe, nem o povo não sabe. O plantão das emissoras também é de fundamental importância para que possa ser dado as notícias mais graves de última hora. É isso aí, Solano. Gostaria imensamente de agradecer aqui a sua participação no projeto Entrevista e Audiomontagem aqui da Vagalanja Web. Faça também seus agradecimentos e, desde já, quero te desejar muito sucesso na sua vida profissional e na sua vida pessoal também. Se quiser deixar seus contatos através de redes sociais, pode mandar ver aí, ok? E quero também desejar muito sucesso aí com o seu jornal. E aproveitando a deixa, se você também quiser explicar como a galera faz para assistir o seu Jornal Breve,
pode mandar ver aí, ok? Tudo de bom, sucesso, Solano! Mais uma vez eu agradeço a oportunidade pela entrevista e vou dizer sim os meus contatos. Instagram e Twitter, você digita @Solano Manoel com o tudo junto. O Instagram e Twitter está escrito dessa forma. O Google Plus e o YouTube, os meus canais e o meu perfil são Solano Manoel, escrito normal, separadamente. O Jornal Breve no Facebook é facebook.com/Jornal Breve Oficial. E o blog, que é o mais importante, é o Jornal Breve Oficial .blogspot.com.br. A entrevista ela está na íntegra em alguns dos canais que eu falei para vocês. No blog jornalbreveoficial.blogspot.com.br, no Facebook do Jornal Breve, facebook.com/Jornal Breve Oficial, e também você pode ir no canal do YouTube, que lá você vai encontrar também, e está dividida em 4 partes. A entrevista ao todo tem 41 minutos. Se você ainda não ouviu, ouça, vale a pena. Baixinho também considera que nem o argentino nem o português estão entre os 5 melhores jogadores de todos os tempos. A disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo pelo posto de melhor jogador do mundo divide opiniões, e muitos também querem saber qual o lugar dos dois entre os maiores da história. No entanto, para Romário, tudo isso não passa de bobagem e perda de tempo. Eterno craque e um dos melhores de todos os tempos, o Baixinho afirmou que os dois não estão no seu nível. Romário fez uma lista com os 5 melhores da história do futebol e colocou Pelé em primeiro, ele em segundo, Maradona em terceiro, Ronaldo em quarto e Zidane em quinto, deixando Messi, Cristiano Ronaldo e outros nomes como Cruyff, Di Stéfano e Garrincha de fora. O ex-atacante justificou sua escolha. Creio que mereço estar na lista pela minha estatura, pelo que fiz, por não ter sido um atleta e ter chegado até onde cheguei, afirmou o eterno craque ao esporte, ponto final. Você concorda com a opinião do Baixinho? O horário de verão termina às 0h deste domingo. O horário de verão termina à meia-noite deste domingo, dia 21. De sábado para domingo, os moradores de 10 estados, além do Distrito Federal, terão que atrasar os relógios em 1 hora. Esta é a 40ª edição do horário de verão no país. A primeira vez ocorreu no verão de 1931 a 32. O objetivo é estimular o uso racional e adequado da energia elétrica. O Jornal Breve deste sábado termina aqui. Amanhã não perca a coluna Meio Ambiente por Paulinho Saponga e o resultado da enquete dessa semana. Até lá, se Deus quiser. Você não pode perder daqui a pouco a melhor música de todos os tempos com Alex Santos.